Oi, amiguinhos, tudo bom? Juntos mais uma vez. Dessa vez vamos falar sobre o crescimento da população mundial. Gente, olha só. Você se perguntou por que determinados continentes têm uma população maior do que outros continentes? Né? Por que essa distribuição da população pelo mundo, né, pelos países, ela é tão desigual? Por quê? Como aconteceu, né? Como aconteceram essas diferentes, né, etapas aí de desenvolvimento e por que elas se desenvolveram de formas tão distintas? Já se perguntou por que isso acontece? Provavelmente, né? Bom, e a resposta para essa pergunta é a análise de uma coisa chamada transição demográfica, tá? E o que é a transição demográfica? A transição demográfica a gente pode entender, né, como as mudanças da taxa de natalidade e mortalidade de uma população ao longo do tempo. Né? Ou seja, lembrando, né? Número de nascimentos, taxa de natalidade, número de nascimentos, taxa de natalidade e número de mortes, né, de óbitos, taxa de mortalidade. Né? Elas vão variando aí ao longo do tempo. E essas variações vão dando aí o ritmo de crescimento das populações dos países, né, e dos continentes, tá bom? Tá? E como se deu aí esse crescimento, né, esse desenvolvimento das populações mundiais? Gente, muito simples, ó. Aqui eu tenho um gráfico que ele é interpretado da seguinte forma, tá bom? Nós temos aí fases do desenvolvimento populacional, tá? Você tem 4 fases e aí você tem essas linhas. A linha azul, ela representa a taxa de natalidade, número de nascimentos. A linha vermelha, a taxa de mortalidade, número de óbitos. E aí a gente tem a variação da mortalidade, da natalidade ao longo do tempo, tá, gente? Beleza? E aí, olha só, vamos lá, bem devagar aqui, ó, a gente tem aí a fase 1, tá? Olha ali na fase 1. A fase 1 é chamada de equilíbrio natural primitivo, né? Ou seja, a gente tem aí a taxa de natalidade constante e a taxa de mortalidade, ora ela sobe, ora ela desce, né? Às vezes ela fica acima da taxa de natalidade. Isso acontece porque, gente, é um país tipicamente agrário, é um país pouquíssimo desenvolvido no seu sistema de saúde, então a população daquele país está muito sujeita a quê? A doenças, né? A epidemias, tá bom? Não tem grandes avanços médicos sanitários exatamente para cuidar dessas epidemias, tá? Às vezes vive em conflitos, né? Situações de guerra, e com isso a taxa de mortalidade ela acaba se sobrepondo à taxa de natalidade. E aí fica ali, né? Ela sobe ali, né? Fica ali variando ali por cima da taxa de natalidade. Lembrando também que a taxa de natalidade está alta aí, por quê, gente? Porque é um país tipicamente agrário. E nós já falamos que quando a gente vive numa sociedade ou num país tipicamente agrário, filho representa força de trabalho. Então, quanto mais filhos você tiver, mais crianças ali, né? E provavelmente adolescentes e, consequentemente, adultos vão estar disponíveis para te ajudar no trabalho, né, do campo. Tá bom, gente? E aí, na fase 2, o que começa a acontecer? Vamos dar uma olhada aí pro gráfico. A linha azul, ela já começa, né? Na verdade, ela fica mais constante, né? Ela tem uma queda, mas tem uma queda bem suave. Só que o que cai rápido aí? A linha vermelha, a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade começa a cair vertiginosamente, tá bom? E aí por quê, gente? A gente chama essa fase aí de explosão demográfica, é a fase 2, tá? E por que é explosão demográfica? Pô, se a taxa de mortalidade caiu e a taxa de natalidade continuou lá em cima, significa que a população vai aumentar. Vai ter muita gente nascendo ainda e pouquíssimas pessoas morrendo. Então a população tende, né, a aumentar aí no caso, tá bom? E aí por que isso acontece, gente? Que aí a sociedade ela já começa a ser uma sociedade que passa pelo processo de urbanização. Como assim? Professor, você está dizendo que virou um país urbano do nada? Não. País urbano é diferente de urbanização. Urbanização é quando a população do meio urbano cresce em um ritmo mais acelerado que a da rural. As pessoas começam a sair do campo e começam a ir para as cidades. Só que quando elas vão indo para as cidades, gente, elas continuam ainda tendo muitos filhos. Tá bom, gente?
E aí, com isso, a população continua crescendo, só que morrendo menos. E por que morre pouco? Com da industrialização, né, e da evolução das condições médico-sanitárias. A Revolução Industrial, que aí começou aí, principalmente lá na Europa, né, no Reino Unido, lá no século XVIII, ela trouxe consigo alguns avanços aonde? Na medicina, né, no cuidado com a água, tá certo? Então, com isso, houve um maior avanço tecnológico, principalmente no cuidado e no combate a determinados tipos de doenças, né, e no manejo da água. Então, consequentemente, a taxa de mortalidade começou a cair. Sem falar que, com a industrialização, o modo de vida foi ficando cada vez mais o quê, gente? Mais confortável. Então, com isso, as pessoas acabavam vivendo mais também. Então, por isso, taxa de mortalidade cai drasticamente e taxa de natalidade continua se mantendo lá em cima. E aí, na fase 3, a gente chama isso aí de desaceleração demográfica. Por que desacelerou? Acelerou porque a taxa de natalidade começou a cair. E aí, caindo a taxa de mortalidade, consequentemente, aí a gente foi tendo aí uma diminuição no ritmo de crescimento da população mundial. E por que isso aconteceu? Alguns países começaram a ter uma intensa urbanização e a gente sabe que filho em ambiente urbano não é mais força de trabalho, ele é mais gasto, né? E aí você começa a ter aí, né, uma diminuição da taxa de fecundidade, da taxa de natalidade. Consequentemente, com o país, com planejamento, familiar acontecendo, tá? E a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Agora eu pergunto a vocês, gente, isso aconteceu de forma homogênea, ou seja, no mesmo tempo, em todos os países do mundo? Não, meus amigos. Cada país aqui vai estar passando por uma fase diferente. Por exemplo, os países primeiro a passar por essa fase de aceleração demográfica foram quais? Os países desenvolvidos, né? Ou melhor, os países centrais, no centro da economia capitalista, né? Reino Unido, né? França, Alemanha, começaram a experimentar todas essas transições muito mais rápido do que a gente. Então, consequentemente, eles estão num outro estágio de desenvolvimento aí da transição demográfica. E aí a fase 4, vou mais aqui para o... Isso, boa, garoto, né? E aí, com isso, a gente coloca aí a fase 4, né? O que acontece? Na fase 4, tanto a natalidade quanto a mortalidade ficam muito lá embaixo. E por quê, gente? Você tem a manutenção das condições anteriores. Isso acontece muito em países centrais. Japão, né? Mas qual? França, Alemanha, as pessoas têm cada vez menos filhos. As mulheres, os casais optam por não ter mais filhos. E com isso, a população cai vertiginosamente, porque a mortalidade já estava lá embaixo, mas agora o que cai é a natalidade. Aí você tem alguns problemas relacionados a isso também. Você tem campanhas de incentivo para alguns países para que os pais, os casais, né, tenham mais filhos, porque isso pode causar alguns tipos de problemas para a sociedade, né, a longo prazo. Mas essa é uma tendência global. Agora, sempre lembrando, alguns países já passam isso, outros, né, ainda vão passar por isso também. Alguns ainda estão, ó, lá na primeira fase aqui, ó, né, tipicamente agrário. Quais tipos de países estão passando pela primeira fase? Os países da África subsaariana ainda estão passando por essa fase, tá bom? Países ali, aí você me joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá. Isso aí, garoto, né? E aí países como, por exemplo, aí, Índia, China, né? Estão passando pela fase da explosão demográfica, né? Da Indochina ali, né? Estão passando pela fase da explosão demográfica. Por isso aí a gente vê ali Paquistão, Bangladesh como um dos 10 países mais populosos do mundo. Brasil já está na terceira fase. Na fase da desaceleração demográfica. Já está aí caindo o ritmo de crescimento da nossa população. E os países, né, os centrais lá da centro da economia capitalista, Alemanha, né, Inglaterra, França, Japão, esses aí já estão aonde? Já estão na quarta fase. Então já estão ali desacelerando, né? Às vezes a população se mantém estável. Isso, se a gente não contar o quê? Não contando o saldo migratório, né? O número de imigrantes que saem ou que entram, ou às vezes essas populações diminuem.
como é o caso de algumas projeções de alguns países que vão ter aí uma redução populacional por conta dessa fase aí da transição demográfica. Tranquilo, meus amigos? Então é isso, tá? Vejo vocês na próxima aula. Por hoje é só. Forte abraço!